Obrigado a todos por assistir. Meu nome é Guilherme Branco, fisioterapeuta clínico, especialista em fisioterapia esportiva, membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. O tema dessa videoaula é joelho, tendo sido preparada com o objetivo de ressaltar os principais pontos referentes à anatomia, cinesiologia e artrocinemática funcionais da articulação do joelho. No entanto, não se objetiva esgotar o tema, sendo inteiramente recomendável a realização de uma revisão anatômica, cinesiológica e biomecânica na literatura específica para informações mais detalhadas. Vale ainda ressaltar que essa videoaula é material integrante da disciplina Fisioterapia aplicada à traumato-ortopedia do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Situado entre os dois braços de alavanca mais longos do corpo, o fêmur e a tíbia, o joelho humano ele sustenta altas forças e momentos, sendo essencialmente uma articulação sujeita à transmissão de carga. Ainda participa de forma importante do movimento, ajudando na conservação de torques e provendo combinações de forças para atividades que envolvem o membro inferior. Devido ao seu posicionamento intermediário na cadeia cinemática dos membros inferiores, eles recebem a influência dos pés, dos quadris e da pelve, sendo seu equilíbrio intimamente ligado ao pé num sistema ascendente e ao quadril num sistema descendente. Assim, possui papel importante no suporte do corpo durante atividades estáticas e dinâmicas. Não é somente uma das maiores articulações do corpo, mas é também a mais complexa. O fato de o joelho ter um papel importante tanto na estabilidade quanto na mobilidade está refletido em sua estrutura e função. O complexo articular do joelho é composto por duas articulações distintas, localizadas no interior de uma única cápsula articular: a articulação tibiofemoral e a articulação patelo-femoral. A articulação tibiofemoral é também denominada simplesmente articulação do joelho, sendo considerada uma articulação condiloideana dupla, definida pelas superfícies articulares interna e externa, interna e externa no caso, com 2 graus de liberdade de movimento, a flexão e a extensão no plano sagital, ao longo de um eixo coronal, e rotações interna e externa no plano transverso em torno de um eixo vertical. A superfície articular femoral, nós temos os côndilos lateral e medial, situados nesse fêmur distal, formando a superfície proximal da articulação do joelho, que são levemente convexas no plano frontal, porém essa convexidade antero-posterior dos côndilos não tem forma esférica completa. Os dois côndilos são separados pelo sulco ou fossa intercondilar e se unem anteriormente formando uma cavidade profunda em forma de cela denominada sulco ou superfície patelar. A diáfise do fêmur não é vertical, fazendo um ângulo tal que os côndilos femorais não se localizam imediatamente abaixo da cabeça do fêmur, mas um pouco medialmente devido à obliquidade da diáfise femoral. Desse modo, o côndilo lateral está mais diretamente alinhado com a diáfise do que o medial. Além disso, o côndilo medial é mais longo do que o lateral. Em relação à superfície articular tibial, as superfícies articulares tibiais que correspondem às femorais são os dois côndilos assimétricos, medial e lateral, também denominados platôs tibiais.
A tíbia proximal é mais alargada quando comparada à sua diáfise e a superfície articular do platô medial é 50% maior do que a do lateral, correspondendo ao côndilo femoral medial maior. Ainda, a cartilagem articular do platô tibial medial é 3 vezes mais espessa. Os dois platôs tibiais são separados por uma área áspera e 2 espinhas ósseas denominadas tubérculos intercondilares, que se alojam na fossa intercondilar femoral durante a extensão do joelho. A incongruência entre as superfícies articulares fica claramente evidente quando os côndilos femorais convexos ficam posicionados sobre as concavidades pouco profundas dos platôs tibiais. Tal incongruência é reduzida pela presença de estruturas articulares acessórias em forma de cunha sobre os platôs tibiais, os 2 meniscos, que são discos cartilaginosos assimétricos e que aumentam a congruência articular. Por esse motivo, apresentam também importante papel na distribuição de forças do peso corporal e em reduzir a fricção entre as superfícies articulares. O menisco medial é um semicírculo, ao passo que o menisco lateral é 4/5 de um anel. Ambos estão abertos em direção à área intercondilar, espessos perifericamente e finos centralmente, formando concavidades onde os respectivos côndilos femorais se assentam. As extremidades abertas do menisco são denominadas cornos e são fixadas nos seus respectivos tubérculos tibiais intercondilares. Há conexões comuns aos 2 meniscos na cápsula articular do joelho, cada um deles conectado em torno de sua periferia ao platô tibial pelos ligamentos coronais, que são compostos por fibras da cápsula articular do joelho. São também fixados direta ou indiretamente à patela através dos ligamentos patelo-meniscal ou patelo-tibial, que são espessamentos capsulares anteriores. Ainda, os cornos anteriores dos meniscos estão unidos entre si pelo ligamento transverso, que também pode estar conectado com a patela via cápsula articular. O menisco lateral, além das conexões com o medial, está fixado ao ligamento cruzado posterior, o LCP, e ao músculo poplíteo através dos ligamentos coronários e cápsula posterior, e também aos ligamentos menisco-femorais posteriores, que fixam ao côndilo femoral medial. Algumas fibras do ligamento cruzado anterior, LCA, também podem unir os cornos anterior e posterior. As conexões do menisco lateral são consideradas bastante frouxas, permitindo aos meniscos lateral certa mobilidade sobre o platô tibial lateral. O menisco medial está fixado ao ligamento colateral medial e ao músculo semimembranoso através de suas conexões capsulares. Além disso, encontra-se firmemente fixado e menos móvel sobre o platô tibial que o menisco externo, ou lateral, o que potencializa sua ruptura mais frequentemente do que a do menisco lateral. Na idade adulta, os meniscos são vascularizados somente na periferia, por capsulares da cápsula articular e membrana sinovial, o que pode justificar a capacidade dos meniscos de apenas regenerar a sua região periférica vascularizada. Em relação ao alinhamento tibiofemoral, o eixo anatômico longitudinal do fêmur é oblíquo, dirigido inferior e medialmente de sua extremidade proximal para a distal. Já o eixo anatômico da tíbia é quase totalmente vertical. Consequentemente, os eixos femoral e tibial normalmente formam um ângulo medial à articulação do joelho, criando um valgo fisiológico normal nessa articulação. Desse modo, pode-se verificar que a distribuição de forças que passam pela articulação é consideravelmente assimétrica.
Para auxiliar, então, na distribuição e na absorção dessas forças, os meniscos apresentam importante papel, de modo que podem absorver de 40% a 60% da carga imposta. Cápsula articular. Devido à incongruência intrínseca da articulação do joelho, sua estabilidade é grandemente dependente de estruturas articulares adjacentes. Nesse sentido, a cápsula articular e os seus ligamentos associados apresentam importante função na manutenção da integridade e na função articular normal. Na presença de um rompimento substancial dos mecanismos de contenção passiva dessa articulação, torna-se bastante difícil estabilizá-la efetivamente através de ativação muscular. A cápsula articular, que envolve as articulações tíbio-femoral e patelo-femoral, é ampla, sendo reforçada posteriormente por inúmeros músculos e pelos ligamentos poplíteo oblíquo e poplíteo arqueado. Os ligamentos colaterais reforçam a cápsula medial e lateralmente. Anteriormente, a patela, o tendão do quadríceps superiormente e o ligamento patelar inferiormente completam a cápsula articular. Vale ressaltar que as porções anteromedial e anterolateral da cápsula são conhecidas como retináculo extensor ou retináculo patelar interno e externo. Esse retináculo apresenta duas camadas, a mais profunda com fibras orientadas longitudinalmente, conectando a cápsula anteriormente e os meniscos, e com a tíbia via ligamentos coronais. Essas conexões são também denominadas bandas patelomeniscais ou patelotibiais. A camada mais superficial consiste em fibras orientadas transversalmente, das quais as mais proximais se misturam com as fibras dos músculos vasto medial e vasto lateral, e as mais distais continuam sobre os côndilos femorais posteriormente. Essas fibras que conectam a patela e os côndilos femorais são conhecidas como ligamentos patelofemorais, dos quais o lateral se conecta não somente ao músculo vasto lateral, mas também à banda iliotibial, a BIT, direta ou indiretamente via banda iliopatelar. Vale ressaltar que a banda iliotibial e a sua fáscia lata associada são acompanhadas posteriormente pelo tendão do músculo bíceps femoral, provendo reforço superficial às camadas capsular e retinacular. Revestimento sinovial. A cápsula articular do joelho possui o revestimento sinovial mais extenso do corpo. Os ligamentos cruzados anterior e posterior ficam contidos no interior da cápsula, porém fora da bainha sinovial, diante de uma invaginação da sinóvia. Há outras duas invaginações da sinóvia posteriormente, uma mais lateralmente entre o músculo poplíteo e o côndilo femoral, e medialmente entre o tendão do semimembranoso e a cabeça do músculo gastrocnêmio e o côndilo femoral. Além disso, o revestimento sinovial da cápsula articular do joelho se encontra dividido em 3 compartimentos separados. Um superior, reconhecido como bursa suprapatelar, um interno e um externo. Vale ressaltar que os compartimentos tibiofemorais interno e externo não são totalmente separados. Em relação aos ligamentos da articulação do joelho, nós temos que a cápsula articular dessa articulação é reforçada por um número de ligamentos que atuam não somente na estabilidade, como também na mobilidade. De um modo geral, o papel de vários desses ligamentos é resistir ou controlar excessiva extensão, estresse em valgo ou varo, na tentativa da adução ou abdução da tíbia, respectivamente, deslocamento anterior ou posterior da tíbia em relação ao fêmur, rotações interna e externa da tíbia em relação ao fêmur,
e combinações de deslocamento antero-superior, rotações da tíbia, conhecida como estabilidade rotatória. Embora os movimentos da tíbia sejam citados, é também possível que o estresse possa ocorrer sobre o fêmur, quando a tíbia estiver fixada pela descarga de peso, por exemplo. Nesses casos, os deslocamentos anteroposteriores e em rotação serão invertidos. O ligamento colateral medial, o LCM, ou tibial, ligamento colateral tibial, tem suas fibras fundidas às da cápsula articular e algumas são fixadas ao menisco medial. Já o ligamento colateral lateral, o LCM, ou ligamento colateral fibular, não possui fixações nem ao menisco, nem na cápsula articular. Ambos os ligamentos colaterais se encontram tensionados em extensão total e, com isso, auxiliam a resistência à hiperextensão da articulação do joelho. O ligamento colateral medial resiste ao estresse em valgo, especialmente com o joelho estendido, mas também pode fazê-lo com o joelho fletido. A sua direção também permite que ele resista à rotação externa da tíbia e pode também ser uma limitação alternativa ao deslocamento anterior da tíbia quando o ligamento cruzado anterior, o LCA, está ausente. O ligamento colateral lateral resiste ao estresse em varo, também podendo limitar a rotação externa da tíbia, com sua contribuição mais substancial em cerca de 35 graus de flexão, em conjunto com a cápsula posterolateral. Resiste ainda à combinação de rotação externa com deslocamento posterior da tíbia juntamente com o tendão do músculo poplíteo. A banda iliotibial, ou trato iliotibial, é formada proximalmente pela fáscia revestidora do tendão, da fáscia lata e os glúteos máximo e médio, reforçando o aspecto anterolateral da articulação do joelho. Trata-se de uma estrutura essencialmente passiva, estando tensa independentemente da posição em que as articulações do quadril e do joelho se encontram, já que ela se localiza anteriormente ao eixo articular com o joelho em extensão e posteriormente ao eixo articular com o joelho em flexão. A sua direção é comparável com a do ligamento colateral medial e a sua resistência comparável à do ligamento cruzado anterior. As conexões fibrosas para os músculos bíceps femoral e vasto lateral provêm assistência ao LCA, ligamento cruzado anterior, prevenindo o deslocamento posterior do fêmur quando a tíbia está fixada e a articulação do joelho está quase em extensão. Envia ainda fibras em sua porção anterior para fixar-se na patela, formando a banda iliopatelar, que pode estar implicada nas forças laterais anormais sobre a patela. Os ligamentos cruzados, tanto o anterior quanto o posterior, estão localizados centralmente no interior da cápsula articular, mas fora da cavidade sinovial, e são nomeados de acordo com as suas fixações tibiais. Ambos os segmentos possuem bandas principais posterolaterais e bandas anteromediais menores, que se comportam diferentemente em movimentos diferentes. O ligamento cruzado anterior é o limitador primário do deslocamento anterior da tíbia sobre o fêmur. Os numerosos fascículos do ligamento cruzado anterior podem ser agrupados em banda anteromedial, BAN, e em banda posterolateral, BPL, que são também nomeados de acordo com a origem tibial. A banda anteromedial se encontra laxa, relaxada, em extensão, enquanto que a banda posterolateral se encontra tensa, em flexão
há uma inversão, estando a banda anteromedial tensa, atingindo o pico de tensão por volta de 70 graus, e a banda posterolateral laxa, ou seja, relaxada. Ambos os ligamentos cruzados parecem desempenhar um papel na produção e no controle da rotação da tíbia. O ligamento cruzado anterior gira em torno do ligamento cruzado posterior em rotação interna da tíbia, impedindo o excesso desse movimento. Quanto ao ligamento cruzado posterior, há consenso do seu papel como estabilizador primário no deslocamento posterior da tíbia sobre o fêmur, com pequeno ou nenhum deslocamento possível com o joelho em extensão. Possui também um papel tanto no impedimento quanto na rotação, na produção da rotação da tíbia, sabendo-se que sua extensão sabendo-se que a sua tensão com o joelho em extensão é fundamental para a criação de rotação externa da tíbia, que será crítica no mecanismo de travamento do joelho para obtenção de estabilidade ou mobilidade. O LCP também apresenta fascículos que podem ser divididos em bandas anteromediais e posterolaterais, também nomeadas de acordo com a origem tibial. A banda anteromedial do LCP se encontra laxa em extensão, enquanto que a banda posterolateral fica sob tensão. Os ligamentos capsulares posteriores, nós temos o aspecto posteromedial da cápsula sendo reforçado por uma expansão tendinosa do músculo semimembranoso, que é denominada de ligamento poplíteo oblíquo. Já o aspecto posterolateral da cápsula é reforçada pelo ligamento poplíteo arqueado. Ambos estão tensos na extensão total e assistem no impedimento da hiperextensão do joelho, além de desempenharem importante papel no controle do estresse em varo e em valgo, respectivamente, no joelho estendido. No que diz respeito às bursas, o extenso aparelho ligamentar e a grande excursão dos segmentos ósseos da articulação do joelho dão origem a substanciais forças de fricção entre as estruturas musculares, ligamentares e ósseas. Assim, numerosas bursas previnem ou limitam tais forças potencialmente lesivas. 3 delas já foram descritas anteriormente, que são a bursa suprapatelar, subpoplítea e a do gastrocnêmio. Essas bursas não são entidades separadas, sendo invaginações da sinóvia no interior da cápsula articular, comunicando-se com a cápsula articular através de pequenos orifícios. Assim, o fluido sinovial contido na cápsula articular se move de uma bursa para a outra durante a flexão e extensão do joelho. Na extensão, a cápsula posterior e os ligamentos estão tensos, comprimindo as bursas do gastrocnêmio subpoplíteo, o que desloca o líquido sinovial anteriormente. Na flexão, a bursa suprapatelar é comprimida pela tensão das estruturas anteriores e o líquido sinovial é forçado posteriormente. Outras bursas também estão presentes, mas não se comunicam com a cápsula articular. São as bursas pré-patelar, entre a pele e a superfície anterior da patela, auxiliando o movimento livre da pele sobre a patela durante a flexo-extensão. A bursa infrapatelar subcutânea, localizada entre o ligamento patelar e a pele que o recobre. A bursa infrapatelar profunda, localizada entre o ligamento patelar e a tuberosidade anterior da tíbia, auxiliando a reduzir a fricção entre essas estruturas. E outras pequenas bursas associadas aos ligamentos e aos músculos, como entre o ligamento colateral lateral e o tendão do bíceps femoral, entre o ligamento colateral lateral e o músculo poplíteo, e entre o ligamento colateral medial e os tendões dos músculos semitendinoso e grácil. A função da articulação do joelho.
Os movimentos primários da articulação do joelho são flexão e extensão, rotações interna e externa, que ocorrem em eixos diferentes, mas definidos. Podem ainda ocorrer deslocamentos tibiais ou femorais anterior e posteriormente, e alguma adução e abdução através de forças de varo e valgo. No entanto, esses últimos movimentos eles não são geralmente considerados parte da função da articulação do joelho, mas como parte do custo referente àquela dualidade entre mobilidade e estabilidade que ocorre nessa articulação. Vale ressaltar que a magnitude desses movimentos que foram citados varia entre os indivíduos e entre os lados de um mesmo indivíduo. O eixo para o movimento de flexo-extensão é horizontal, através dos côndilos femorais, em um ângulo formado pelos eixos mecânico e anatômico. A obliquidade desse eixo, que é mais baixo medialmente, faz com que a tíbia se mova de uma posição levemente lateral em relação ao fêmur em extensão total para uma posição medial ao fêmur em flexão total. No entanto, o eixo do movimento se move através da amplitude de movimento com o eixo instantâneo de rotação formando um semicírculo, movendo-se posterior e superiormente sobre os côndilos femorais à medida em que ocorre a flexão. A posição do quadril pode influenciar a amplitude de movimento do joelho, cujo arco passivo para a flexão pode atingir 130 a 140 graus e pode estar limitado a 120 graus com o quadril hiperestendido. A extensão ou a hiperextensão de 4 a 10 graus pode ser considerada como normal. Para a rotação, o eixo de movimento é longitudinal e ocorre através ou bem próximo ao tubérculo tibial intercondilar interno, que funciona como um pivô juntamente com o côndilo tibial interno para a ocorrência das rotações interna e externa. A amplitude de movimento para a rotação externa, 0 a 40 graus, é superior à de rotação interna, de 0 a 30 graus, dependendo da posição em que o joelho se encontra. Quando está totalmente estendida, a articulação está bloqueada e os ligamentos estão tensos com nenhuma rotação possível. Já a 90 graus de flexão, se encontra a maior amplitude de movimento, a qual é diminuída à medida em que ocorre tanto a flexão quanto a extensão a partir desse ponto. Em relação à artrocinemática, nos movimentos de flexão e extensão, a grande superfície articular do fêmur e o relativamente pequeno platô tibial criam um problema potencial quando o fêmur começa a fletir sobre a tíbia. Para que os côndilos femorais eles continuem rolando com a flexão aumentada, estes precisam deslizar simultaneamente, anteriormente, sobre o platô tibial, para que não ocorra um rolamento para fora do platô tibial. A primeira parte da flexão, então, a partir da extensão total, de 0 a 25 graus, é primariamente um rolamento sobre os côndilos femorais, dos côndilos femorais sobre a tíbia. À medida em que a flexão continua, esse giro é acompanhado por um deslizamento anterior simultâneo, resultando em um pequeno deslizamento dos côndilos femorais após 25 graus de flexão, de modo a produzir um giro quase puro do fêmur. Esse deslizamento anterior dos côndilos femorais resulta em parte da tensão encontrada no LCA, quando o fêmur gira posteriormente sobre o platô tibial, podendo ser facilitado pelos meniscos. Os meniscos acompanham então os côndilos femorais quando se movem posteriormente, mantendo a congruência aumentada que os meniscos proporcionam na posição de extensão total. Essa migração posterior dos meniscos é uma distorção posterior, com o aspecto anterior do menisco mantendo-se relativamente fixado, de magnitude superior no menisco lateral, devido às suas fixações mais proximais
de seus dois cornos. A tensão no ligamento cruzado posterior e a forma dos meniscos facilitam os movimentos intraarticulares dos côndilos femorais durante a extensão do joelho, com os meniscos em sua margem anterior se movendo anteriormente com os meniscos, com os côndilos femorais. Ainda dentro da artrocinemática, em relação aos mecanismos de travamento e destravamento do joelho, a assimetria no tamanho dos côndilos interno e externo do fêmur também causa movimentos intraarticulares complexos. Em cadeia fechada, quando o fêmur se estende em cerca de 30 graus de flexão, o côndilo externo, que é mais curto, completa seu movimento de rolar e deslizar. Como a extensão continua, o côndilo medial, que é maior, continua a rolar e a deslizar posteriormente, embora o externo já tenha parado seu movimento. Esse movimento continuado do côndilo femoral medial resulta em uma rotação interna do fêmur sobre a tíbia, com um pivô em torno do côndilo femoral lateral que está fixado. Esse movimento de rotação interna do fêmur é mais evidente nos 5 graus finais de extensão. A tensão aumentada nos ligamentos, ao se alcançar essa extensão total, pode também contribuir para essa rotação, que, por ser involuntária e não ser produzida por forças musculares, é denominada rotação automática ou terminal da articulação do joelho, bem como mecanismo de travamento ou de parafuso do joelho. A sua principal função é levar a articulação a uma posição de estabilidade ou de travamento, já que os tubérculos tibiais ficam alojados no sulco intercondilar, os meniscos interpostos tensamente entre os côndilos femorais e os ligamentos ficam tensos. Ocorre tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, ocorrendo no primeiro cenário uma rotação externa da tíbia sobre o fêmur nos últimos 30 graus de extensão. Ainda nesse caso, o destravamento consequente é dado pela rotação medial da tíbia sobre o fêmur antes que ocorra a flexão. A rotação axial automática, ou esse travamento, pode ser diferenciada do que se chama de rotação axial do joelho que ocorre durante a flexão, embora ambas sejam claramente movimentos no plano transverso, em torno de um eixo vertical. A rotação axial ela tem o seu maior arco potencial a 90 graus de flexão e o seu eixo está localizado no tubérculo intercondilar medial, diferentemente do localizado no côndilo tibial externo para o movimento de travamento. Além disso, a rotação axial é devida à incongruência articular e à frouxidão ligamentar, ao passo que a rotação automática é obrigatória e produzida pela assimetria das superfícies articulares e pelas tensões ligamentares. Independentemente das rotações que ocorrem, os meniscos mantêm a sua relação com os côndilos femorais da mesma maneira que ocorre durante os movimentos de flexo-extensão, de modo que na rotação interna, o menisco medial posterior vai sofrer distorção posteriormente sobre o platô tibial para se manter abaixo do côndilo femoral medial, enquanto que a porção anterior do menisco lateral vai se distorcer anteriormente para manter-se abaixo do côndilo femoral lateral. Dessa maneira, os meniscos continuam a reduzir a fricção e a distribuir as forças entre as superfícies articulares incongruentes. No que diz respeito à musculatura, os flexores são 7 em número, dentre eles o semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, sartório, grácil, poplíteo e gastrocnêmio.
todos os flexores do joelho, exceto a cabeça curta do bíceps femoral e o poplíteo, são músculos biarticulares. 4 dos flexores, o poplíteo, o grácil, o semitendinoso e o semimembranoso, são considerados como rotadores internos da tíbia sobre o fêmur fixado, enquanto que o bíceps femoral é considerado como um rotador externo da tíbia. O semitendinoso tem fibras que se fixam no menisco medial, assistindo na flexão do joelho, facilitando o movimento posterior do menisco medial durante a flexão. O semitendinoso tem um septo fibroso que o separa em 2 compartimentos distintos, o que gera especificidade de ação nas articulações do quadril e do joelho. O tendão do bíceps femoral ele pode se fixar na banda iliotibial e nas fibras retinaculares da cápsula articular lateral, o que pode deixar subentendido que há um papel de estabilizador do aspecto póstero-lateral da articulação por esse músculo. A cabeça curta do bíceps femoral não cruza a articulação do quadril e, por isso, tem só ação sobre o joelho. A maioria dos isquiosurais trabalham mais efetivamente na articulação do joelho se estiverem alongados passando sobre um quadril fletido. Exceto pelo músculo plantar, que comumente está presente, o gastrocnêmio está ausente, o gastrocnêmio é o único músculo no joelho que cruza o tornozelo e o joelho, contribuindo pouco expressivamente na flexão do joelho. Quando há flexão plantar do tornozelo e flexão suave dos joelhos, o gastrocnêmio se relaxa e o sólio fica mais ativo na manutenção da posição. Há indícios de que o gastrocnêmio seja efetivo na prevenção da hiperextensão dos joelhos, especialmente na fase final de apoio unipodal da marcha. Ainda, o gastrocnêmio pode contribuir substancialmente para resistir ao grande torque extensor na articulação do joelho nesse ponto do ciclo da marcha. De um modo geral, o gastrocnêmio parece ser um músculo menos relacionado com a mobilidade na articulação do joelho e mais um estabilizador dinâmico. O sartório, embora seja um flexor potencial e um rotador interno da tíbia, a sua atividade é mais comum no movimento do quadril do que no joelho. Não parece ser afetado por insuficiência ativa, visto que ele é igualmente ativo no quadril e no joelho, tanto no joelho fletido quanto com o joelho estendido. O grácil não é somente um flexor e um adutor da articulação do quadril, mas também pode fletir a articulação do joelho e produzir discreta rotação interna da tíbia. Ele se torna insuficiente prontamente, cessando a sua atividade se o joelho e o quadril estiverem fletidos simultaneamente. O grácil e o semitendinoso e o sartório se fixam à tíbia através de um tendão comum, denominado pata de ganso, e funcionam efetivamente como um grupo para estabilizar o aspecto medial da articulação do joelho. O único flexor monoarticular, além da cabeça curta do bíceps, é o pequeno músculo poplíteo, que é também um rotador interno da tíbia sobre o fêmur em cadeia aberta, ou um rotador externo do fêmur em cadeia fechada. Possui um importante papel no início do destravamento do joelho, uma vez que reverte a direção automática que ocorre no estágio final da extensão do joelho. Esse músculo está fixado ao menisco lateral, assim como o semimembranoso está fixado ao menisco medial. Como esses dois músculos são flexores do joelho, a atividade destes vai gerar não somente um torque flexor, mas também contribuir ativamente para a distorção posterior dos dois meniscos sob os côndilos, que pode ocorrer durante a flexão do joelho quando o fêmur inicia seu movimento de rolar. O menisco lateral
é tracionado posteriormente pela tensão do músculo semimembranoso e o menisco medial pela tensão da expansão pomplítea. Embora os meniscos se movam posteriormente sobre o platô tibial, mesmo durante uma flexão passiva, a assistência desses músculos reforça o movimento e minimiza a chance de que os meniscos fiquem presos e imobilizados e assim limitem a flexão. Dentre os músculos extensores, os 4 extensores existentes são conhecidos coletivamente como quadríceps femoral. Os vastos lateral e medial se inserem diretamente nos aspectos lateral e medial da patela por meio das fibras retinaculares da cápsula articular. Juntos, esses músculos do quadríceps femoral estendem o joelho. E há uma drástica diferença na orientação das fibras inferiores do vasto medial, o que gerou a denominação de suas fibras inferiores como vasto medial oblíquo e suas fibras superiores como vasto medial longo. Mecanicamente, a eficiência do quadríceps é afetada pela patela, já que a mesma aumenta o braço de alavanca por aumentar a distância do tendão do quadríceps e do ligamento patelar em relação ao eixo articular, aumentando assim o ângulo de tensão e a capacidade da musculatura em gerar torque extensor. Esse efeito da patela sobre o braço de alavanca do quadríceps varia ao longo da amplitude de movimento do joelho. No entanto, independente da posição articular, a remoção da patela causa uma redução de cerca de 49% no torque do quadríceps. Embora o aumento da magnitude do torque produzido pelo quadríceps pareça servir bem à função, isso tem um custo. O aumento do ângulo de tração do quadríceps sobre a tíbia e, com isso, o tamanho do componente rotatório de tração do quadríceps também aumenta a magnitude da força de cisalhamento deste mesmo componente. A força de cisalhamento anterior que é criada pelo quadríceps deve ser neutralizada por uma tensão similar no ligamento cruzado anterior. O aumento e a diminuição do ângulo de tensão do quadríceps são acompanhados por concomitantes aumentos e diminuições de tensão que é aplicada sobre o ligamento cruzado anterior. A contribuição da patela para aumentar esse torque produzido pelo quadríceps vai variar de acordo com a amplitude de movimento da articulação. Na flexão total, a patela desliza no sulco intercondilar do fêmur, eliminando efetivamente a patela como polia durante a extensão do joelho. O braço de alavanca aumenta quando a patela deixa o sulco intercondilar e tem que deslizar sobre os côndilos femorais. Em cerca de 60 graus de flexão de joelho, a patela é empurrada pelos côndilos femorais para o eixo, ao longo do eixo de rotação. Com a extensão aumentada, o braço de alavanca mais uma vez começa a diminuir. O torque isométrico médio máximo dos extensores é maior a 60 graus de flexão de joelho. Essa mudança é influenciada não só pelo braço de alavanca, mas também pela relação comprimento-tensão muscular e pelo tipo de contração. A diminuição no comprimento do braço de alavanca do quadríceps e o decréscimo na relação de comprimento e tensão do músculo nos últimos 15 graus de extensão do joelho colocam o quadríceps em desvantagens mecânica e fisiológica. Um aumento de 60% na força do quadríceps acima da necessitada pelo resto da amplitude de movimento é então requerida para completar os últimos 15 graus de extensão. Embora o efeito da patela sobre a melhora do braço de alavanca do quadríceps femoral esteja diminuída nos estágios finais da extensão do joelho, a pequena melhora no braço de alavanca dada pela patela pode ser mais importante nesse arco. A remoção da patela vai ter quase nenhum efeito sobre a força do quadríceps na extensão total, pois há pouco efeito da patela nesse arco. A perda da patela na faixa de 60 a 30 graus de flexão vai produzir uma fraqueza perceptível na extensão,
mas a forma arredondada dos côndilos femorais vai desviar a linha de tensão do músculo e sua relação comprimento-tensão ainda será favorável. A perda da patela tem seus efeitos mais proeminentes nos últimos estágios da extensão da articulação, quando a diminuição do braço de alavanca pode reduzir o torque a um ponto onde a extensão não possa ser completada pela contração do quadríceps apenas. A perda da patela é mais evidente quando a tíbia é o segmento móvel, o quadríceps precisa trabalhar contra a resistência da gravidade. No apoio de peso, no entanto, a função diminuída da extensão do quadríceps pode ser suplantada por outras forças que afetam a cadeia fechada. Nenhuma atividade extensora é necessária para manter a extensão do joelho numa postura ereta normal, pois a linha de gravidade está localizada anterior ao eixo da articulação, sendo o torque gravitacional suficiente para manter o joelho em extensão. A cápsula articular posterior e os ligamentos e outras estruturas musculotendinosas estão aptas a manter o equilíbrio do joelho ao contrabalançar o torque gravitacional e prevenir a hiperextensão. A ação do músculo sóleo, que é contínua na postura ereta, exerce uma tração posterior sobre a tíbia quando age em uma ação reversa e contribui para a estabilidade do joelho em ortostatismo. Um suporte secundário pode também ser dado pelos músculos flexores quando desenvolvem tensão passiva como um resultado de manter-se esticados por sobre os aspectos posteromediais e posterolaterais do joelho. Estabilização. Os ligamentos que são estabilizadores estáticos do joelho são ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento poplíteo oblíquo, ligamento poplíteo arqueado e o ligamento transverso, além da banda iliotibial, que é também considerada como uma estrutura passiva. Já os estabilizadores dinâmicos incluem os seguintes músculos e aponeuroses: quadríceps femoral, retináculo extensor, pata de ganso, formada pelos músculos semitendinoso grácil e sartório, poplíteo, bíceps femoral e semimembranoso. Todos os músculos, tanto os músculos na realidade quanto os ligamentos, são dependentes da posição da articulação não somente do joelho, mas das adjacentes, da magnitude e da direção das forças e da disponibilidade de estruturas de reforço. Quase todas as estruturas podem contribuir então para a estabilidade em todas as direções, sob condições que sejam normais ou não. Os contribuintes então para a estabilização antero-posterior é dada por estabilizadores estáticos e dinâmicos e estruturas compartimentais mediais e laterais. O retináculo extensor se funde com as fibras da cápsula articular para dar suporte dinâmico aos aspectos anteromedial e anterolateral dos joelhos. As cabeças interna e externa dos gastrocnêmios reforçam os aspectos medial e lateral da cápsula posterior. O poplíteo é considerado um estabilizador posterolateral particularmente importante, complementando a função do ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado anterior e os isquios surais trabalham de maneira complementar para resistir às forças que tentam deslocar a tíbia anteriormente ou tensionam em cisalhamento fêmur posteriormente. Além disso, a patela previne o fêmur de deslizar para fora da tíbia, servindo como parte da tíbia conectada por um tendão elástico. Os contribuintes para a estabilização mediolateral é dada, então, por estruturas de tecidos moles estáticas e dinâmicas pelos tubérculos tibiais e meniscos quando o joelho está em extensão total. Os ligamentos colaterais desempenham claramente um trabalho crítico em resistir os estresses em varo e em valgo, respectivamente, no joelho mais estendido. Ambos os ligamentos cruzados contribuem, embora a magnitude e o equilíbrio da contribuição possam variar. À medida em que a flexão do joelho aumenta,
A estabilidade dinâmica dada pela musculatura, tal como a pata de ganso, sobre o aspecto medial, torna-se cada vez mais importante. Lateralmente, a banda tibial e o ligamento colateral lateral, o tendão poplíteo e o tendão bicipital formam um complexo quádruplo que contribui para a estabilidade. A cápsula posterolateral é particularmente importante na estabilidade do varo em extensão, ao passo que o poplíteo é um importante estabilizador no arco de 0 a 90 graus de flexão. Os meniscos são particularmente importantes também na estabilização durante o estresse em varo e em valgo. Contribuintes para a estabilização rotacional. A natureza da estabilização rotacional é complexa. No entanto, parece que os mecanismos passivos predominam sobre os dinâmicos. Os ligamentos cruzados são importantes estabilizadores rotacionais, especialmente com o joelho em extensão. Entretanto, uma instabilidade rotacional pode ocorrer mesmo na presença de cruzados intactos. Há também participação do ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, cápsula posteromedial e posterolateral e tendão do poplíteo. Articulação patelo-femoral. A capacidade da patela em realizar suas funções sem restringir o movimento do joelho é dependente da sua capacidade de deslizar sobre os côndilos femorais, ao mesmo tempo que permanece assentada entre eles. Na extensão total do joelho, a patela se assenta sobre a superfície anterior do fêmur distal. Com o joelho fletido, a patela desliza distalmente sobre os côndilos femorais, assentada entre eles. Quando a patela realiza sua excursão para baixo no fêmur, ela realiza certa quantidade de rotação em torno de seu eixo vertical, que é denominada inclinação patelar. Esse movimento auxilia a patela a se acomodar a uma certa assimetria dos côndilos femorais. Além disso, a patela se inclina medialmente em 11 graus, quando o joelho se flete de 25 a 130 graus. A patela deve também rodar em torno de um eixo anteroposterior, rotação da patela, para permanecer assentada no encaixe intercondilar quando o fêmur realiza sua rotação automática ou axial. A rotação interna da patela acontece com a rotação externa do fêmur, e a rotação externa da patela acontece com a rotação interna do fêmur. A patela roda externamente de 6 a 7 graus, quando o joelho flete de 25 a 130 graus, com a maior parte ocorrendo nos 60 graus de flexão do joelho. Uma incapacidade para deslizar, inclinar ou rodar apropriadamente pode causar restrição de amplitude de movimento na articulação do joelho. Superfícies articulares. A patela é o maior osso sesamoide do corpo, localizando-se junto à superfície femoral, sendo uma das menos congruentes articulações do corpo. Sua superfície posterior é recoberta de cartilagem articular e é dividida em uma crista vertical, dividindo a superfície articular em duas facetas, quase do mesmo tamanho, a interna e a externa, que apresentam uma forma convexa lateralmente e superinferiormente. Pelo menos 30% das patelas têm uma segunda crista vertical em direção à borda interna, separando a faceta interna da margem externa, conhecida como a faceta ímpar da patela. A superfície articular patelar do fêmur é o sulco intercondilar ou sulco femoral sobre o aspecto anterior do fêmur distal. Este corresponde então à crista vertical sobre a patela, dividindo a superfície femoral em porções interna e externa. As superfícies articulares do fêmur são côncavas lateralmente, mas convexas superinferiormente. A faceta lateral é ligeiramente mais convexa que a interna e tem uma borda mais alta que a interna. O ângulo formado pelas facetas interna e externa, que é o chamado de ângulo do sulco femoral,
tem uma média de 135 graus, mas é bastante variável entre os indivíduos. No que diz respeito à congruência das superfícies articulares, quando o joelho está totalmente estendido em uma posição neutra, a patela está sobre o sulco femoral. Sua posição vertical está relacionada ao comprimento do tendão patelar, geralmente obedecendo o índice entre o comprimento do tendão patelar e o comprimento da patela de 1 para 1. A patela, na posição neutra do joelho, tem pouco ou nenhum contato com o sulco femoral abaixo dela. Vai haver no máximo somente uma pequena banda de contato entre o polo inferior da patela e o sulco femoral. O primeiro contato consistente da patela é feito entre 10 a 20 graus de flexão sobre a margem inferior da patela, através tanto da face interna quanto da face externa. Com a flexão aumentada, a área de contato aumenta de distal para proximal, estendendo-se desde a crista, separando a faceta interna da faceta ímpar e indo até a faceta externa. Em 90 graus de flexão, todas as porções da patela experimentam algum, embora inconsistente, contato, com exceção da faceta ímpar. À medida em que a flexão continua após 90 graus, a faceta interna entra na chanfradura intercondilar e a faceta ímpar mantém contato pela primeira vez. A 115 graus de flexão, o contato está sobre as facetas externas e ímpar, com a faceta interna completamente fora de contato. De uma maneira geral, a faceta patelar interna normalmente tem contato mais consistente com as superfícies femorais, enquanto que a faceta ímpar recebe o menor contato. Estabilidade na articulação patelofemoral. Há um grupo transverso e um grupo longitudinal de estabilizadores. A posição da patela e a sua mobilidade vão ser determinadas pela tensão relativa nesses dois sistemas de estabilizadores. O estabilizador transverso da patela é composto pelos retináculos extensores interno e externo, associados às suas conexões com os vastos medial e lateral, respectivamente. Os ligamentos patelofemorais, interno e externo, que podem ser parte de ou união com as fibras retinaculares, e também pode ser uma banda iliopatelar fixando diretamente a patela ao trato iliotibial. Os estabilizadores longitudinais da patela são o ligamento patelar inferiormente e o tendão do quadríceps superiormente. Os ligamentos patelotibiais são espessamentos da cápsula na parte anterior que se estendem da borda inferior da patela aos ligamentos coronais anteriores e margens anteriores da tíbia sobre cada lado do ligamento patelar. As estruturas longitudinais podem estabilizar a patela através da compressão femoral, que está totalmente ausente no joelho estendido, deixando a patela relativamente instável nessa posição. Posicionamento médio-lateral da patela. Todos os mecanismos estabilizadores passivos e dinâmicos, transversos e longitudinais da patela podem influenciar a posição médio-lateral dela. Sua mobilidade passiva e o seu posicionamento médio-lateral geralmente são governados pelas tensões passiva e dinâmica das estruturas que a circundam. No que diz respeito às forças médio-laterais durante a flexão do joelho, nós temos um efeito puro da tensão do quadríceps e do ligamento popular, comumente representado clinicamente usando o ângulo Q do joelho, formado entre a linha que une a espinha ilíaca antero-superior ao ponto médio da patela e uma linha ligando a tuberosidade tibial e o ponto médio da patela. Um ângulo de 15 graus é considerado normal, sendo um pouco maior nas mulheres do que nos homens. Um ângulo Q de 20 graus ou mais é considerado anormal
criando forças laterais excessivas sobre a patela, ou pode predispor a patela a mudanças patológicas. Embora um ângulo que é excessivamente grande seja um indicador de um mau alinhamento, um ângulo que é aparentemente normal não é necessariamente consistente com a ausência de problemas. Bem, é isso. Espero que tenha sido proveitoso e espero poder encontrá-los em outras oportunidades. Um abraço.